Hoje falaremos de dois tipos que são sim bastante diferentes. Por mais curioso que seja, podem ser confundidos no momento da tipagem, por conta de alguns estereótipos bem equivocados e exagerados que encontramos por aí. Alguns INTPs, que são mais sensíveis, emotivos ou até mesmo artísticos, podem ser tipados como INFP em alguns testes online, que erroneamente descartam a possibilidade dessas características em tipos que possuem pensamento como função dominante. E o contrário também pode acontecer, em casos de INFPs que fogem do estereótipo de SFJ que estes testes atribuem a eles. Isso mesmo, você não ouviu errado. Mas vamos deixar para falar da diferença entre INFP e SFJ em outro vídeo. E se você ainda não conhece muito bem a teoria dos tipos psicológicos, ou do MBTI, e não está muito familiarizado com esses conceitos, vamos deixar linkados no card aqui em cima e na descrição do vídeo as nossas playlists introdutórias sobre o assunto. A gente tem também aqui no canal vídeos mais completos sobre cada um desses tipos de maneira individual. Hoje, a gente vai focar apenas em algumas questões mais pontuais que diferenciam o INFP do INTP. E se você tá esperando a diferença entre um nerd cientista super intelectual que despreza as próprias emoções e a fadinha fofa e empática que chora a qualquer olhar torto que deem pra ela, você tá no endereço errado. Então, sem mais enrolação, vamos começar o vídeo. Diferença entre sentimento introvertido e pensamento introvertido. O conceito de racionalidade na teoria junguiana não possui relação com a intelectualidade ou supressão dos afetos. O termo racional nesta teoria é utilizado para falar de funções que exigem um segundo processo para além das percepções. Ou seja, significa dizer que os tipos racionais dão preferência aos seus julgamentos em detrimento da sua percepção, seja esse julgamento através do pensamento ou do sentimento. Portanto, o INFP e o INTP são considerados tipos racionais, ou seja, possuem uma função de julgamento como função dominante. Tanto INFP como INTP possuem esse julgamento com direção introvertida. Existe uma prevalência de conteúdos subjetivos na forma como suas estruturas judicativas são geradas. O INFP possui a função sentimento introvertido, FI, como função dominante. O sentimento é uma função ligada aos valores que atribuímos às coisas, sendo de difícil explicação conceitual, porque extrapola a dimensão dos conceitos e se relaciona mais com a maneira que as coisas despertam ou não os nossos afetos. A gente pode dizer que é através do sentimento que a gente avalia se algo é agradável ou não, sendo que nesse sentido, como dito pela Anísia da Silveira, o sentimento vai seguir uma lógica do coração. Para o Jung, todo sentimento possui uma origem subjetiva, no sentido que não necessitamos obrigatoriamente do objeto externo para sentirmos algo. Mas quando esse sentimento é introvertido, essa característica abstrata se acentua ainda mais. Podemos entender que o sentimento introvertido tende a reprimir e atenuar a influência do objeto real e externo no seu complexo emaranhado de valores, fazendo muito pouco esforço para se adaptar ou se influenciar por esses objetos, gerando desta forma um sentimento que valora com critérios misteriosos ou distantes de um referencial concreto que possa ser identificado, tornando-se desta forma um sentimento de ainda maior difícil expressão. Podemos verificar essa característica em uma postura de quietude, retraimento, tranquilidade, ou mesmo uma aparência um pouco blasé, de indiferença e frieza para aqueles que observam de fora. Em função dessa tendência distante dos objetos externos, esse sentimento, quando expressado, pode fazer o INFP se sentir incompreendido. Já o INTP tem o pensamento introvertido, TI, como função dominante. O pensamento é uma função ligada à construção de conceitos e definições sobre as coisas. Quando introvertido, esse pensamento se orienta a partir do fator subjetivo, sendo que as suas conceitualizações têm pouco compromisso com a coerência do fator objetivo, ou seja, pouco compromisso com aquilo que se verifica factual e objetivamente na realidade material. Para o pensamento introvertido, essa factualidade vai ter uma importância secundária no seu processo conceitual introspectivo, que respeita muito mais o seu filtro interno de conexões entre as definições e que recorre ao objeto externo meramente como forma de exemplificação das suas estruturas de compreensão.
função. Podemos dizer que o INTP vai ter mais dificuldade de aceitar ideias e conceitualizações que não estejam de acordo com o seu esquema internalizado, trazendo uma certa tendência à rigidez intelectual ou até mesmo um pouco de teimosia, porque aquilo que vem de fora precisa respeitar e se adequar à sua coerência interna para poder ser aceito. Desta maneira, o INFP será mais direcionado aos seus gostos e desgostos, e à maneira que as coisas afetam ou não a ele, e ao que ele sente pessoalmente como adequado ou inadequado, razoável ou não razoável, e o INTP dará mais relevância à sua própria tentativa de compreender a realidade e as situações em um nível mais conceitual, tendendo a buscar conexões internas entre essas compreensões numa tentativa de entender os porquês e as lógicas que operam nas situações e por trás dos fatos objetivos. Ambos tendem a ser mais abstratos e parciais em relação ao mundo externo, pois partem do mundo interno para julgar a realidade, porém por vias diferentes. A intuição extrovertida. Para o INFP, a intuição extrovertida, NE, como função auxiliar, compensa, de certa forma, o distanciamento do sentimento introvertido em relação aos objetos externos, fazendo com que a sua vasta e complexa estrutura valorativa interna encontre nas múltiplas possibilidades de manifestação da realidade externa formas alternativas de se manifestar e de transmitir dessa forma aquilo que é próprio do seu sentir, seja através da composição de filmes, músicas, na escrita, no teatro, desenhos ou até mesmo livros e teorias. Para o INTP, a intuição extrovertida, NE, será a função que compensará o distanciamento da sua TI dos objetos, conectando dessa forma as estruturas conceituais do INTP à coerência de possibilidades de manifestação da realidade material, tirando suas ideias do campo das abstrações teóricas ou do pensamento fantástico, e as tornando um pouco mais conectadas com as possibilidades objetivas. Isso pode fazer o INTP ter bons insights para novas soluções de problemas, novas perspectivas e paradigmas de análise e compreensão de fenômenos, ou até mesmo novas áreas de investimentos e negócios. O mito do INFP chorão e hipersensível e do INTP intelectual. Por mais curioso que seja, esses dois tipos podem gerar sim confusão no momento de tipar, por conta desses estereótipos equivocados que eles carregam. A característica introvertida do sentimento do INFP faz com que não seja perceptível ou decifrável de imediato para os outros o que se passa realmente com ele. A atitude mais negativa em relação à realidade externa faz com que muitas vezes ele reaja de maneira indiferente ou até mesmo crítica com aquelas situações ou conteúdos que ainda não passaram pelo seu filtro interno. Ao contrário do que erroneamente dizem por aí, o INFP provavelmente não será exageradamente expressivo em suas emoções, ou não será chorão ou alguém fofinho que alterna facilmente as emoções de acordo com as situações e o ambiente. Isso vai ocorrer mais frequentemente com tipos que possuam um sentimento extrovertido alto, tal como o SFJ, a NFJ, ISFJ ou até mesmo o INFJ. Os INFPs possuem sim uma intensidade, sensibilidade e complexidade em relação aos seus afetos. Porém, eles são a nível de profundidade interna e não de extensão ou externalização. Nestes termos, o INTP às vezes pode acabar sendo mais expressivo e reativo emocionalmente em relação aos acontecimentos e realidade externa, mesmo que de maneira não tão apropriada, comedida ou consciente, por conta do sentimento extrovertido que estará em sua função inferior. Isso nos leva a outro ponto importante. Por mais que o INTP seja um tipo com função dominante de pensamento, isso não significa que ele será desprovido de emoções e que não possa ser profundamente interessado em artes, por exemplo, ou em teorias humanas, ou até mesmo em áreas do conhecimento consideradas por alguns como pseudociências. Assim como o INFP, sendo um tipo com sentimento dominante, pode sim se dedicar a estudar e desenvolver o seu lado mais intelectual e acadêmico. Porém, a maneira que ele abordará essas questões será bastante pessoal, subjetiva e baseada naquilo que pessoalmente é agradável para ele. Os tipos psicológicos não determinam o nível de inteligência ou de interesse intelectual. Eles apenas falam sobre a maneira que percebemos e julgamos o mundo, ou seja, a maneira que nós abordamos preferencialmente a realidade e a maneira por onde ela nos afeta. Diferença entre pensamento extrovertido inferior e sentimento extrovertido inferior.
A função inferior é a função mais inconsciente, indiferenciada e desintegrada de um tipo psicológico. Ela está mais próxima da sombra que da consciência. O acesso dessa função à consciência será sempre muito breve e momentâneo, como que apenas uma visita passageira, sobre a qual não temos controle consciente. Quanto mais reprimida essa função está, mais forte será sua influência descontrolada na vida do sujeito, podendo até mesmo gerar algumas dificuldades ou problemas. O INFP tem um pensamento extrovertido, TE, como função inferior. Isso significa que para o INFP, a perspectiva conceitual mais conectada aos objetos externos e que preza pela fidelidade ao que o objeto produz como fato, é reprimida pela sua função dominante, que tem preferência em julgar através de critérios subjetivos. Essa repressão faz com que o INFP tenha uma tendência a evitar expressar a sua riqueza emocional interna de forma mais direta ou estruturada de forma mais objetiva e analítica, porque isso dificilmente conseguiria representar aquilo que é próprio do seu sentir. Podemos entender que nos casos mais intensos da repressão da TE, o INFP pode acabar prisioneiro das influências do seu pensamento arcaico, gerando um comportamento tirânico e egocêntrico, onde leis e conceitos gerais de cunho negativo são gerados com relação aos objetos externos, sejam eles coisas, situações ou pessoas. Dinâmica essa que pode inclusive culminar em disputas e intrigas. Já o INTP tem o sentimento extrovertido, FE, como função inferior. Isso significa que uma perspectiva emocional que se adapta e se relaciona com os objetos externos é reprimida pela sua função dominante, que prefere julgar através de estruturas conceituais que colocam os objetos externos em segundo plano. Podemos entender que o mundo valorativo e afetivo do INTP é bastante infantil e arcaico, mas diferente do INFP, que tem dificuldade de encontrar referencial externo para o seu sentir, o INTP tem seu julgamento valorativo e inconscientemente mais referenciável nesses objetos. Porém, quando esse julgamento aparece, sua expressão é completamente desproporcional e exagerada, podendo aparecer relações sentimentais contraditórias e sem sentido, pendendo para explosões emocionais que não seriam consideradas adequadas para os contextos em que ele se encontra inserido. E o vídeo de hoje se encerra aqui. Muito obrigada por acompanhar a gente até agora. E não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, de deixar o seu like, de comentar e de compartilhar com quem você acha que tem interesse nesse assunto. E até o próximo vídeo!